Gente, ó, então boa noite a todo mundo, dando continuidade à nossa matéria. Na aula de sábado, quem viu a aula, viu que nós vimos lá a parte de teoria geral do recurso e um pouco de recurso em espécie. Então depois não deixa, quem não veio, quem quiser assistir depois, não deixa de assistir não, que é importante aquilo lá para as nossas próximas aulas, tá? Hoje a nossa ideia é que você aprenda a entender quando usar cada uma daquelas peças que nós vimos no sábado, né? Assim como qual momento vai ocorrer a contestação. Um grande problema que vocês têm na hora de fazer a peça, principalmente na hora de fazer a prova, é identificar qual peça tem que fazer. Então, isso que nós vamos colocar aqui no quadro tem que entrar na sua cabeça, de alguma forma, joia? Então, olha só, a petição inicial tem o objetivo principal de quebrar a inércia da jurisdição, lembra disso? A jurisdição é inerte, ela depende de ser provocada, e ela é provocada, então, através da petição inicial. A petição inicial possui vários requisitos que estão expressos lá no artigo 319 do CPC, para falar um pouco melhor do 318 ao 320, né? 18, 19 e 20 do CPC, além de outros requisitos que nós chamamos de requisitos intrínsecos e extrínsecos da ação, né? Que entram mais como condições da ação, etc. E aí o que acontece? Eu vou lá, protocolo minha petição inicial. Existe um despacho que o magistrado dá, que nós denominamos de despacho inicial do processo. Qual que é o objetivo do despacho inicial do processo? Checar os pressupostos da ação, checar então os requisitos da petição inicial, checar para ver se essa demanda pode prosseguir ou não. Então, o juiz, ao receber a inicial, a primeira coisa que ele faz é analisar se é causa de indeferimento da petição inicial. Olha só, o indeferimento da petição inicial coloca uma barreira ao prosseguimento da sua demanda. Está lá no artigo 330 do CPC. O principal exemplo ou causa de indeferimento da petição inicial é o que nós chamamos de petição inepta. É aquela petição que não preenche os requisitos mais básicos da petição. Como o maior exemplo de petição inepta, a gente pode aí enumerar a chamada petição Frankenstein. O que é a petição Frankenstein? É aquela petição onde o advogado vai dando Ctrl+C e Ctrl+V na internet, pegando um pedacinho de cada modelinho de internet e vira um Frankenstein. Então, por isso que a gente chama de petição Frankenstein, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de várias fontes. Geralmente a petição inepta é aquela onde os pedidos, por exemplo, não decorrem de uma lógica dos fundamentos da peça. Imagine que você está pedindo dano moral e aí fundamenta então esta peça de dano moral em cima de legislação previdenciária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou ainda, você vai lá, coloca os fatos perfeitos, fundamentos perfeitos e esquece de pedir. Não tem pedido nenhum. A ausência de pedido acarreta na chamada petição inepta, tá? Então a petição inepta é quando faltam elementos mais básicos de uma demanda. Joia? Tem outras causas, tá? A inepta é só um dos exemplos. Após isso, ele checa a segunda causa de por fim a sua demanda prematuramente, que é a chamada improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido está lá no artigo 332 do CPC. Olha só, quando o juiz julga improcedente, quer dizer que você não faz jus àquele direito, a improcedência da ação. Só que essa improcedência de caráter liminar. Quando eu falo caráter liminar, eu falo então que eu acabei de distribuir minha demanda, o juiz no primeiro despacho que ele vai dar, que é chamado então de despacho inicial do processo, ele já vai falar que eu não tenho direito àquilo. Como assim, professor? Exemplo clássico de improcedência liminar do pedido: você tentar, através de uma petição inicial, ir contra a súmula vinculante do STF. Pronto, acabou. Você discute. A súmula vinculante do STF não se altera através de uma petição inicial desse aqui. Nunca vai ser assim. Então eu já ingresso com uma ação e já queimo a largada, sabendo que eu não tenho direito àquela demanda que eu estou propondo, joia? Imagine aqui também, a exemplo, uma reintegração de posse em terreno na Lua, ou
um dano moral ou existencial aí na seara civil, de uma questão de boca de fumo, de briga, umas coisas assim, nada a ver, objeto ilícito, objeto impossível. Então geralmente vai entrar nesse caráter de procedência liminar do pedido, joia? Então olha só, o juiz pode pôr fim à sua demanda prematuramente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que nós vimos na aula de sábado, na nossa aula lá de recursos, tem muito a ver com isso daqui. Aquela ideia de utilização de recursos ao final do processo é uma ideia muito, mas muito superficial. Por quê? Essas duas decisões aqui, ocorrem através de uma sentença. É a sentença de indeferimento, a sentença de improcedência. Lembra que a sentença põe fim ao processo de conhecimento e à execução. Ela é uma decisão terminativa de processo, ela põe fim ao processo. Então essas decisões seriam atacadas por apelação. Imagina, eu acabei de entrar com a minha petição inicial, o juiz indeferiu a petição, isso eu estou falando que pode ocorrer em horas, se você for uma pessoa de fé, em horas. O magistrado já vai no primeiro despacho e falou, vou indeferir essa petição porque ela é inépita. Joia? Não sendo causa de indeferimento, não sendo causa de improcedência, quer dizer que o jogo rola? Ainda não. Pode cair em outra hipótese, que é a emenda inicial. A emenda inicial, que está lá no artigo 321 do CPC, ocorre quando o juiz, ao verificar vícios sanáveis, intimará então o autor para que emende a inicial. A emenda é uma chance de corrigir vícios sanáveis. Joia? Exemplo de emenda à inicial: ausência de documento. Você ingressou com a petição inicial e, de acordo com o artigo 320, deve ser juntado cópia dos documentos essenciais. Exemplo, documentos pessoais do autor, entidade, CPF, comprovante de residência, assim por diante. E aí o que acontece então? Da emenda inicial, tem 3 situações que a gente tem que entender. Primeira, não faz a emenda. Se não fizer a emenda, vai gerar extinção do processo. E isso aqui ocorre através de uma sentença. Olha que interessante. Extinguiu o processo sem resolução de mérito. Segundo, ele faz a emenda. E não é só fazer a emenda. Além de fazer a emenda, essa emenda tem que estar ok. Por que tem que estar ok? Porque eu vou te dar um exemplo do terceiro caso. Ele também fez a emenda. Chamada de insatisfatória. Olha só, o juiz então intima o senhor para que junte cópia dos documentos pessoais do autor. Aí o senhor pega e junta a cópia dos documentos, mas esses documentos agora, a cópia está ilegível. Você cumpriu a emenda? Cumpriu, mas ela foi insatisfatória. E aqui também entra a mesma regra aqui, extinção do processo sem resolução de mérito. Sabe por quê? Não cabe a chamada reemenda, ou seja, a emenda da emenda. É um absurdo, né? Porque a emenda inicial já é uma chance de você reparar algum vício sanável. Se você não sanou esse vício sanável, o processo está irregular. Se ele está irregular, extinção do processo sem resolução de mérito ocorre através de uma sentença. Joia? Beleza, professor? Não foi causa de indeferimento, não foi causa de improcedência liminar do pedido, não foi caso de emenda, ou se foi, ela foi cumprida. O juiz então agora passa a analisar outras questões. Primeira delas, justiça gratuita, lá no artigo 98, não é isso? Ou seja, o autor pode, ou a parte pode, pedir a qualquer momento os benefícios da justiça gratuita. Geralmente, não quer dizer que obrigatoriamente, o autor vai pedir a justiça gratuita onde? Já na petição inicial. Lembrando que se ocorrer
uma alteração da situação financeira da parte, ela pode requerer justiça gratuita a qualquer tempo. A justiça gratuita é matéria de ordem pública, ela pode ser concedida e revogada a qualquer tempo. Lembra quando nós tínhamos aula de TGP, que eu me lembro, que eu dei essa aula para vocês, que eu expliquei concessão, denegação, revogação e impugnação da justiça gratuita? Eu me lembro, foi até nessa parte do quadro aqui, nessa sala de frente, sim, não era que ia ficar muito lá, mas enfim, olha só, então pode ser concedido ou negado a qualquer tempo do processo. Por que eu coloquei isso daqui? Sabe por quê? Ó, imagine que não tenha acontecido nada disso. Primeira coisa que o juiz vai analisar, então, se isso aqui está tudo ok, é minha justiça gratuita. A minha pergunta é, do indeferimento da justiça gratuita, eu posso chegar no STF? Juiz, na inicial, negou minha justiça gratuita. Eu consigo chegar no STF por causa dessa decisão aqui? Presta atenção. Vocês nunca mais cometerem esse erro. Ó, está até aqui em azul, de acordo com a esperança. Não é da esperança, esperança é aqui. A esperança está tão esperançosa que ficou azul. Olha só, o juiz então, nega a justiça gratuita. Vamos lá. Do indeferimento da justiça gratuita cabem quais recursos? Primeiro, que tipo de decisão é essa? Interlocutória. Uma decisão interlocutória, disse a Ana, vocês concordam? Ah, é uma interlocutória? É uma interlocutória. Beleza. Toda decisão interlocutória é atacável por agravo? Apenas aquelas que se encontram no rol taxativo do artigo 1015. Beleza. O artigo 1015, vamos supor que lá no inciso 5, então, ele trouxesse essa situação. Supõe, senhor. Está vendo essa supõe certo? Cadê o argumento de vocês, hein, gente? Que decepção, hein? Que decepção, hein? Fala, professor, estou fazendo muito de vir, né? Eu vi sua cara pensando nesse caso. Eu vi. Eu estou fazendo muito de vir, imagina trazer o Vadimento, entendi. Eu vi sua olhada. Viu no artigo 1015, inciso 5, que diz? A concessão ou a negatória da justiça gratuita, né? Basicamente é isso. Olha que legal então. Para eu interpor agravo de instrumento, eu preciso de duas coisas. Primeiro, que ela seja uma decisão interlocutória. Acabamos de ver que a decisão de justiça gratuita é uma decisão interlocutória, uma vez que esta decisão analisa direito, mas não põe fim ao processo. É uma decisão tomada no curso do processo. Perfeito? Joia. Além disso, ela está prevista no artigo 1015, inciso 5, ou seja, ela encontra-se no rol taxativo para cabimento de agravo. Joia! Então você, que é um menino esperto, vai entrar com agravo de instrumento. O agravo de instrumento, nesse caso, é um agravo de instrumento muito especial. Sabe por que ele é muito especial? Que aqui cabe agravo de instrumento com pedido de tutela recursal. O agravo de instrumento, para quem não se lembra, ele é interposto diretamente no Tribunal de Justiça. Só que olha que legal, por que eu estou dando um agravo de instrumento com pedido de tutela recursal? Por quê? Olha só, o juiz negou a justiça gratuita aqui. Se eu não recolher as custas do processo, deste processo, ele vai extinguir o meu processo. Só que eu não tenho como pagar. Só que tem um segundo detalhe. O agravo de instrumento é um recurso que depende de preparo. Eu tenho que pagar para recorrer. Joia. Então como é que se eu não tenho dinheiro para pagar inicial, como é que eu não tenho dinheiro para pagar no agravo de instrumento? Olha que pepino. Então o que eu faço? Eu entro com um agravo de instrumento para atacar a decisão interlocutória que pegou, mas ao mesmo tempo, em sede de tutela recursal, aqui ó, eu vou pedir que o relator, ao receber o meu agravo de instrumento, defira a justiça gratuita. Porque se ele indeferir a justiça gratuita, já é meu agravo também. Beleza. Por isso o pedido de tutela recursal. Para quem não se lembra, a fundamentação está no artigo 300, que é a mesma da tutela de urgência, salvo engano, não lembro se é 365 ou 965, depois a 964, não lembro. Coloca o material aqui para vocês. Olha só, então eu tenho a tutela recursal.
Para quem não se lembra, a tutela da recursão vai ser analisada por quem? Acabei de falar. Pelo relator, no artigo 963, não é isso? O 921. Relator. Sabe o que o relator faz? Ó, relator. Ele nega provimento monocraticamente. Ou seja, o relator, ao receber meu agravo de instrumento, ele conheceu o agravo e disse: olha, o agravo preenche os requisitos. Porém, entretanto, eu vou negar monocraticamente o pedido de tutela recursal. Monocraticamente quer dizer que não é o colegiado que está julgando, é só o relator que faz a checagem dos pressupostos do recurso, além de analisar a tutela recursal. Joia. E aí eu pergunto, ele negou. Cabe recurso dessa decisão? Qual o recurso que está no artigo 1021? Agravo interno. Agravo interno. Olha só. Agravo interno. O agravo interno, ele busca levar essa decisão que o relator deu para o colegiado. O que isso quer dizer? Se o relator decidiu monocraticamente, porque ele decidiu sozinho sobre essa tutela, agora eu vou pedir que o colegiado analise essa decisão monocrática. Só que tem uma situação, olha que doideira. Caso o colegiado mantenha a decisão monocrática do juiz, você será automaticamente multado. Então, se você recorrer e perder, você é multado. Muito justo, né? Acesso à justiça, nossa, perfeito isso. Esse artigo está sendo questionado a inconstitucionalidade dele, mas até o STF. Enfim, olha só, entrei com a agravo interno. O colegiado, agora já é uma decisão colegiada, ó, colegiado. O colegiado negou, manteve a decisão monocrática. Você já se ferrou. Você acabou de levar uma multa. Então, proporcional. Tem um valor? Está no artigo 1021 e seus parágrafos. 1021, mas parágrafo segundo, terceiro, quarto, sei lá. Estamos nos parágrafos do 1021. Não é? Eu gastei o valor. Então, 5% da atualização da custa. 5% da avaliação da custa. Não é comigo. É do valor da água. Então, assim, beleza. Ele negou, não é? Tomar a multa por si só, porque, beleza, lá. Negou. Se ele negou e é uma decisão do colegiado, agora eu tenho um acordo. Acordo é a decisão colegiada do tribunal. Acordo. O acordo aqui é atacado por 4 recursos. Como assim? 4. Primeiro deles, embargo de declaração, do 1022. Omissão, obscuridade, contradição, erro material. Segundo, sabe qual que é? Embargo de declaração. Como assim, pessoal? Esse embargo de declaração chama de embargo de declaração para pré-questionamento de matéria em instância inferior. Juro para vocês. E eles são 2 embargos diferentes, tá? Este aqui, omissão, contradição, obscuridade e erro material. Já esse embargo de declaração é chamado de embargo de declaração para pré-questionamento. Eu só consigo entrar com recurso especial ou recurso extraordinário se eu pré-questionar a matéria. Então, é requisito. Então, beleza, ó, eu vou fazer assim, ó, porque eu só vou conseguir deste daqui entrar com mais 2, ó. Aqui cabe recurso especial e recurso extraordinário. STJ, STF. Lembrando que aqui o resultado desse também cabe recurso extraordinário. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, de uma simples negativa de justiça gratuita, eu chego no STF. Então não respondam mais, não, mas sim, chega. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acabou de entrar com uma inicial, o juiz negou a justiça gratuita, e daquela decisão dele ter negado, você vai na corte mais alta do país, que é a Corte Constitucional.
utilizando os recursos cabíveis. Sabe por quê? Dessa que olha só, dessa que negou o provimento, cabia embaixo de declaração também. Eu estou pulando isso, tá? Embaixo da declaração, missão, titularidade, aqui, a decisão colegiada, aqui também, aqui já está lá. Ou seja, há um universo de recursos, mas eu consigo chegar, através de uma decisão que indeferiu a minha justiça gratuita na petição inicial. E aí você imagina, você vai na corte mais alta do país, sendo que a sua ação vai ficar parada. Vai. Mas vai ser uma luta bonita de ver, né? Você vai até na corte constitucional para discutir se você tinha ou não tinha direito à justiça gratuita. Aí eu falei, isso é bichão. Se na decisão monocrática cabe embaixo da declaração, para jogar embaixo da declaração, pode ser monocraticamente também? Como é que é? Vamos lá. Aonde você disse? Aí o senhor colocou o relator negou o provimento monocraticamente. Aí eu colocou embargos. Embaixo da declaração. Ele vai julgar monocraticamente também? Sim, é o próprio julgador que proferiu a decisão. Neste caso não é colegiado, é próprio ele. Sim, então é apenas o próprio julgador que analisa, é o relator que vai analisar seus embargos de declaração. Mas, se na STF a gente só analisa questões de direito, né? Sim. Não de fato. Quer um exemplo? Como que a justiça gratuita vai ser analisada? Fácil. Previsão constitucional denominada de acesso à justiça. Mas o artigo tá tão bonito, eu não entendi como se justifica isso ser apreciado. Tá, vamos lá. Porque não é, o recurso extraordinário precisa demonstrar a repercussão geral. A repercussão geral é quando a decisão de um tribunal ou do STJ extrapola as partes da ação. Exemplo, é possível conceder justiça gratuita para genitoras em ação de alimentos que possuem excelente renda? Essa é a tese, o STF decidiu, para quem não sabe, acabou de decidir sobre isso, dizendo o seguinte, que a justiça gratuita não é para genitor, é para criança, e a criança sim precisa. Você vê, chegou na corte mais alta, então é possível. A tese discutida então, a renda do genitor importa ou não importa para pedir justiça gratuita? Essa aqui seria a tese. Exemplo, está empregado, mesmo estando empregado, é possível a concessão da justiça gratuita ou não? A tese extrapola, eu trabalho e quero justiça gratuita. A tese foge, é que a gente chama de repercussão geral. Demonstrar que a análise daquele caso gera uma repercussão em toda a sociedade. É o caso, por exemplo, você quer ver uma coisa que sempre vai ter repercussão geral? Sabe por que todo o HC é julgado no STF? Porque tem repercussão geral em cima de qual princípio fundamental? A liberdade. Então, por isso que a HC faz assim para chegar no STF. A discussão não é o cara que roubou uma melancia, que roubou uma picanha, que roubou uma caixa de fósforo. A discussão é possível prender alguém por um furto de uma melancia? Até se não é o caso do João que fez isso. Muito embora o resultado útil é para ele, mas gera um precedente para as demais demandas. Triste. Esse caso aí foi lá na última instância. Mesmo cabelo recurso no TJ ou no STF. Se você perdeu, você paga aquela custa. Agora é pior. Agora é pior, sabe por quê? Você vai conseguindo suspender. Você vai suspender daqui, vai suspender daqui, vai suspender daqui, vai suspender daqui, mas na hora de chegar na última tem que pagar a custa de todos os recursos que você fez. Você não tinha nem comer. Então, mas eu acho que pelo amor ao debate jurídico, a Corte Constitucional fala, porra, deixa o cara sem pagar, o cara merece. Entendeu? Isso daí, gente, por que eu dei esse exemplo? Para mostrar para vocês, eu podia ter colocado tutela de urgência aqui, mas só para você ver, uma decisão de justiça gratuita, eu consigo chegar no STF, eu consigo. Joia, pra vocês não cometerem mais H, não, chega assim. Daqui do interferimento da petição inicial, eu consigo chegar no STF? Ó, vamos juntos. Interferimento, ó. Qual o recurso que cabe ali? Cabem dois. Quais são os dois? Embargo de declaração e apelação, que é o recurso por excelência. Apelação. A apelação é julgada por quê? Pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ao julgar, profere um acordo. Esse acordo entra aqui. É muito mais rápido. Muito mais rápido. E aqui, é improcedência. Mesma coisa.
Mesma coisa? Sim. E aqui? Mesma coisa. Então não é uma coisa impossível chegar, pelo menos no STJ não, o STF receber um recurso extraordinário é um pouco mais difícil de comprovar a repercussão geral, isso eu concordo, mas pelo menos no STJ você consegue, fazendo o embargo de declaração para fim de pré-questionamento, você já supriu o requisito do 107 e prova para dentro, joia? Então é possível aqui? Tem algo que não é? Essa é a pergunta. Tem matérias que não são discutíveis, exemplo, discutir através de recurso extraordinário legislação municipal. Mas a liminar do pedido também não são discutíveis. Incidente Qual? de RDR, súmula, Aqui? liminar do pedido. Tá, mas eu vou chegar aqui na apelação. Não está sempre de discussão. Mas A tese? Então, é um pouco difícil, mas é possível recorrer. não, existe a via, né? Sim, Ninguém vai é. aplicar. É igual, por exemplo, você tem um resultado de RDR. Beleza. Só que, e se eu tiver com as análises suspensas para uma decisão de precedente do STF? Exemplo, PIS/COFINS. Eu tenho RDR, mas eu tenho uma decisão do STF que não saiu. Então eu posso discutir que o magistrado não poderia ter julgado, uma vez que o caso está sobrepensado, ou seja, está aguardando o julgamento do caso principal. E aí, sabe o que ia acontecer? Ele ia acolher aqui, anular a sentença, ia voltar para cá e o processo ia ficar suspenso até a decisão do STF. Por isso que não compensa entrar com uma demanda, exemplo, as ações da OI. Da OI está assim, está tudo suspenso. Você entra, o juiz vai, sentencia e fica parado aqui, você não consegue fazer mais nada. Enquanto não vê como é que vai fazer pagar todo mundo, né? Triste, mas é verdade. Joia? Então é possível chegar? Só isso. Ah, por que eu devia ter pagado? Eu estou explicando, pode pagar com o seu recurso. Olha só, porque se você não conseguir vislumbrar isso aqui na sua cachola, como é que você vai acertar o que você tem que fazer no caso que você vai receber? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a inicial é muito fácil. Que diz lá que o Juca da Silva te procurou dizendo tal coisa, querendo tal coisa, blá 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 blá. Só que os casos que a gente começa a trabalhar daqui para frente, filho, acabou. Não tem mais inicial. Agora eu vou ter que saber identificar se eu vou ter que fazer um recurso, se eu vou ter que fazer uma contestação, se eu vou ter que. Entendeu? E este é o maior erro que tem. Sabe qual é o maior erro que tem no OAB? Esse aqui, ó. O cara não saber se ele tem que fazer uma contestação, se tem que fazer um recurso. Porque fala, o juiz, ao analisar a justiça gratuita, indeferiu o pedido sobre argumento, tal. Aí você, passa a batida aqui e fala. E aí, às vezes o caso é tão maldoso que eles trazem até teste de defesa para te pegar. Aí você fala, é uma defesa, eu tenho que fazer a defesa do réu, já é. Joia? Beleza, acabou aqui? Não. Suponhamos então que o juiz tenha deferido a justiça gratuita, ou ainda que não havia um pedido. Acabou? Não, tem mais coisa que o juiz faz, ó. Agora, ele passa para a análise das tutelas, aquelas previstas no 300, ou lá no artigo 4º da Lei de Alimentos, seus alimentos provisórios, que são chamados de tutela de urgência nominada, né? Ou seja, essas tutelas aqui, elas são analisadas através de que tipo de decisão? Qual é o tipo de decisão que analisa a tutela? Interlocutória. É possível chegar ao STF de uma negativa de uma tutela de urgência? Sim. Pela mesma ideia da justiça gratuita. Mesma? Sim. Agora vamos a uma outra situação. Acabou? Não, o juiz tem mais coisa para fazer, né? Tudo bem que não é o juiz, é o assessor, né? Mas enfim. Lembra do nosso pedido de inversão do ônus da prova, que vocês fizeram lá do viés do CDC, do inciso 6, esse artigo 6, inciso 8º? Do CDC? Beleza. Se o juiz indeferir o seu pedido de inversão de ônus da prova, ele vai fazer isso através de que tipo de decisão? Interlocutória. E aí, próxima pergunta: quais recursos atacam esta decisão interlocutória? Vamos para o 1015. Um deles eu já
Que é o quê? Qual que eu tenho certeza que dá para atacar essa decisão aqui? Embargo de declaração. Porque embargo de declaração cabe contra qualquer decisão, exceto despacho. Beleza. Cabe agravo. Tutela provisória? Tutela provisória, mas tutela provisória é aqui. Ah, tá. Inversão do ônus da prova. Ixi, será que não? Redistribuição do ônus da prova. Ah, mas a redistribuição não é de matéria CPC, do CPC? Divisão dinâmica da prova? Putz, temos um problema. Então, olha só, esta decisão, muito embora seja uma decisão interlocutória, ela não está prevista no artigo 1015 CPC, tá? O que eu faço aqui então? Cabe 2 recursos, só para te quebrar as pernas. Eu já falei que cabe embargos, mas cabe mais um. Qual? Quem acertar vai ganhar um bônus de atividade sem precisar refazer. Porra, melhor que o ponto, hein? E pode ser queimado nas próximas, que é recurso, que são peças maiores. Eu falo que sou mal, tá vendo? Sou querido. Ninguém? O tio falou sábado. Ah, vai sim. Não vale mais. Porque eu vou dar a resposta, uai. Não que eu... Cabe apelação. Como assim cabe apelação? Apelação, mas é interlocutória. Calma, filho. Ao final do processo, caso o senhor seja perdedor, você vai pedir o quê? Preliminar de apelação. As decisões interlocutórias não atacáveis por agravo de instrumento poderão ser suscitadas como preliminar de apelação. Artigo 1009, em algum dos seus parágrafos. Ainda diz que não preclui, para você não ficar com medo. Então caberia, ao final do processo de conhecimento, eu alegar uma preliminar de apelação, dizendo, olha, aquela ausência da inversão do ônus da prova fez eu perder o processo. E aí lá no tribunal, se o colegiado entender que houve realmente esse vício, o que o colegiado vai fazer? Que tipo de decisão? Ele vai reformar a decisão do juiz monocrático? Quais são os 2 tipos de coisas que eu posso pedir na minha apelação? A reforma ou a... Calma. Estou calmo. A reforma ou a... Modificação. Anulação, isso, muito bem, anulação. Olha só, a anulação, neste caso eu vou pedir a anulação do processo, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar até aqui. Nossa, professor, porque a ausência dessa inversão me trouxe prejuízo no processo inteiro. Então, caso o tribunal entenda por acolher a sua preliminar, ele não vai reformar a decisão, ele vai anular a decisão. Vai voltar daqui, até essa decisão. Então a gente vai ter audiência de conciliação, vamos ter tudo de novo. Que bagunça, né? É muito. Se eu estou lidando com uma empresa super mega financeiramente capacitado, com conhecimento técnico, você, pobre João da Silva, está ingressando contra uma grande empresa, está ferrado para falar outra coisa. Joia? Acabou aqui? Olha só, gente, vamos lá. Se você chegou até aqui, eu já te dou um abraço. Quer dizer que está tudo mais ou menos. Porque agora ele passa a análise de outro requisito, só que não fica para cá, vai ficar para cá, vai ficar mais bonito. Que é o requisito do artigo 319, inciso 7, que é Depois das preliminares, você está falando? Preliminarmente. Depois do preliminarmente? É. Não na estrutura. O que diz o 319.7? A audiência de conciliação. Agora que ele passa a análise do 319.7, que é a audiência de conciliação. Gente, está lá no 334, que o juiz só vai discutir aquilo lá depois de ele analisar isso tudo aqui, ó, se tem tutela, se não tem tutela, e etc. E aqui, se você se lembra bem, tem 2 situações.
o autor opta pela audiência de conciliação ou o autor, vou botar no opta, não ficou bonito, mas só para você entender. São duas situações bem diferentes, ó. O autor opta pela audiência de conciliação ou o autor não opta pela audiência de conciliação. Beleza, ó. Se ele opta, o réu é citado para comparecer sob pena de multa, lembra disso? Você pede na sua petição. O autor opta pela realização da audiência de conciliação prevista no artigo 319, inciso 7, requerendo assim a designação do ato solene com a consequente citação do réu para que compareça sob pena de multa. Ah, começou a entender a lógica aqui, por que tem que ter? Beleza, então o réu é citado para comparecer sob pena de multa. Ó, aqui nós temos uma designação de audiência de conciliação. Daqui existem três situações diferentes. Primeiro, tem um acordo. Você já sorriu, falou, tem acordo. As partes, então, fizeram a chamada autocomposição judicial. Fizeram um acordo dentro do processo, já estava em curso. Meu Deus, como era boa. Olha só. Gerou o acordo, o que vai acontecer com esse acordo? Ele gera efeito? Não. Ele tem que ser homologado pelo juiz. E essa homologação acontece através de uma sentença. Então, olha só. Foi designada a audiência de conciliação, as partes fizeram acordo, o juiz homologa através de uma sentença. Aí eu tenho uma pergunta. Cabe recurso da sentença de homologação de acordo? Cabe? Não há nada convergente. Não? Peraí, embargos na declaração no máximo. Oi? Cabe recurso contra a sentença homologatória de autocomposição judicial, que é isso aqui. Só eu acho que sim. Ninguém mais vai comigo? Cabe, gente. Como assim cabe, professor? Então, exatamente, como assim? Pois é, cabe apelação e cabe embargos de declaração. Você está zoando, professor? E eu vou contar o porquê, então. Olha só, e eu vou explicar como não acontecer isso. Isso tudo aqui, em grande parte, é culpa do advogado. Ele sai da audiência com o seu cliente e fala assim, pô, que acordinho que você fez. Ele falou, você não falou nada, não, nem precisa interferir. O arrependimento é uma delas. Segundo, a coação. Eu chego, o magistrado chega assim, ó, semestre que vem, se Deus quiser, ó, quando tudo voltar ao normal, vocês estiverem fazendo audiências no grupo, vocês vão ver assim o juiz trabalhista. Fulano de tal, doutores, tem acordo? Aí o cara, não tem. Aí ele faz assim, ó, se eu fosse o senhor, fazia. Gente, isso é uma coação à parte, ou seja, se você não fizer o acordo, você vai perder a ação. Vocês vão ver isso, estão mentindo. Só que o problema é você fazer excelência tão chato o que você disse, duvido que ele vai constar, mas por isso que eu sempre aconselho vocês a filmarem a audiência de vocês. Mas enfim, olha só, então cabe, em tese cabe. Primeiro motivo, o arrependimento. Segundo, a coação. Agora tem uma questão. Um acordo que foi celebrado sem vícios desse jeito, se a parte contrária, uma das partes recorrer disso, eu já te falo, peçam litigância de má-fé e peçam ata tentatória de dignidade e justiça, que fez todo mundo de idiota. Só que tem um macete para isso não acontecer. Quando você está... Isso você tem que ter cuidado ao escolher o caso. Ó. As partes renunciaram ao prazo recursal. Se as partes renunciarem ao prazo recursal, eles não têm direito a recorrer, porque a decisão homologatória, se foi feita em audiência, por exemplo, ela transita em julgado na hora, não cabe mais recurso. Mas isso só se tiver cláusula de
renúncia de prazo recursal. Se não tiver isso, filhinho, cara. Agora tem uma questão, tem outro asterisco aqui, chamado carinhosamente de Ministério Público. Gente, nas demandas onde houver incapazes, menores ou interesse social, o Ministério Público tem que intervir no feito. Lembra disso? Então olha só, se esta demanda for, por exemplo, de alimentos, eles fazem um acordo de alimentos aqui, que o genitor vai pagar R$100 em favor da mãe. O MP aqui tem que dar o parecer. E aí, por exemplo, ele dá um parecer desfavorável, dizendo, olha, R$100 é pouco, perto da capacidade financeira do genitor. E aí eu uma pergunta, o juiz está preso ao parecer do Ministério Público? Ou seja, o MP disse, olha, com esse valor de remuneração do genitor, ele consegue pagar uns alimentos maiores, esse valor é irrisório. Está aí assim. E aí no relator, no parecer, ele diz então que ele orienta a não ser homologado o acordo, uma vez que o valor é insuficiente. O juiz vai homologar? Pode. O juiz pode homologar. Então, o que acontece? O juiz, ele não está preso ao parecer do MP. O parecer, dentro de aspas, eu não gosto desse termo, mas o parecer é como se fosse um palpite, uma opinião de quem está defendendo os interesses daquele menor. Mas o juiz não está obrigado a seguir o parecer do MP, não está obrigado. Muito embora, em grande parte das vezes, como há um respeito institucional, ele fala, pô, o MP deve ter razão, eu vou acreditar nele. Joia? E aí, então, ele não vai homologar. Se ele não homologar, pode ter outra audiência para rediscutir valores. Joia? Essa aqui, então, é a primeira situação, acordo. Lembra que eu disse que são 3 situações? Segundo, sem acordo. E essa segunda aqui, ó, que vai gerar 2 situações, porque é 1, 2 e aqui divide em 2. Lembre-se que na nossa prova, provavelmente vocês deverão desenhar toda a estrutura do processo, da inicial ao último grau de recurso, que é o básico que você tem que saber no estágio. Beleza? Vamos lá. Olha só, não teve acordo. Tem 2 situações. Mas e se teve acordo e não foi homologado? Não tem? Aí vai ter pode ter outra audiência ou abrir prazo para contestação. Olha só, início do prazo para contestar. Então a primeira situação de não haver acordo é o início do prazo para contestar. Diz assim o 335. O prazo para contestar inicia-se da última sessão de audiência de conciliação sem êxito. Opa, ó, audiência de conciliação sem êxito. Inicia o prazo para contestar. Só que nós temos uma outra situação. Nova audiência de conciliação. O juiz pode designar nova audiência, dizendo, olha, os ânimos estão bem exaltados, melhor então a gente marcar uma nova sessão, conforme determina a lei, daqui a 30 dias. Duvido. Mas aí, acabou aqui? Não, existe uma outra situação. Está difícil, né? Mas vamos lá, olha só. Ele designa então a audiência de conciliação, perfeito? Chega na audiência de conciliação, joga para cá. Eu vou te dar um exemplo clássico. É uma ação de divórcio com partilha de bens. E aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o povo está me ligando aqui, isso não é hora, hein? O que acontece? Acontece o seguinte, então, o autor pediu audiência de conciliação, e aí o réu fala assim, eu concordo com o divórcio, quero ficar longe desse traste, esse demoinho, beleza. Aí fala, estão tranquilos, 2 concordam com o divórcio? Graças a Deus. Beleza, o juiz fala assim, gente, vamos discutir então a partilha de bens. Conforme consta nos autos, o único bem do casal é uma moto bis. A mulher fala, mentira, para. Moto bis?
E a nossa casa, o nosso terreno, o nosso sítio lá na beira do Telespires? E aí começa a treta. Sabe o que vai acontecer? Nós temos um problema aqui, porque era uma ação cumulativa, ó, divórcio com partilha de bens. As partes concordaram com o divórcio, mas há uma briga na partilha de bens. O juiz pode homologar só o divórcio e deixar a partilha de bens para ser discutida autonomamente? Pode? Pode. Olha, isso é julgamento antecipado parcial do mérito. Beleza. Que tipo de decisão é essa? Interlocutória? Não. Ixi. Olha só. O juiz vai homologar através de uma sentença esse divórcio ou de uma decisão interlocutória? Sentença? Beleza. Sentença é a decisão que põe fim ao processo de conhecimento e a execução. Eba, acabou o processo. Não acabou. Então temos um problema. Que tipo de decisão é a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito? É interlocutória. Você quer ver como é que o legislador não gosta de vocês? Você quer ver a pegadinha? Quer ver? Ó, senhor Cássio, o que é mérito da ação? Isso. Pode pedir ajuda para um universitário. Anne, o que é mérito da ação? É o principal direito que se discute. Ela disse que é o principal direito que se discute. Então a análise do mérito põe fim ao processo? Pode passar para outro. Aproveita. Vai lá. A análise do mérito põe fim ao processo? Parcialmente. Espera aí, então. Do mérito. Via de regra sim, né? E o legislador gosta de vocês? Não. Lê o artigo 1015, inciso 2. Cabe agravo de instrumento contra que tipo de decisão? Que versa sobre mérito do processo. Professor, mérito é discutido através de sentença. Uai, então temos um problema. Que mérito é esse que o legislador colocou no artigo 1015, inciso 2? Adivinha? O julgamento antecipado parcial do mérito. Só que ele não teve a capacidade de escrever isso, de escrever mérito, só para ferrar a vida de vocês. Ou seja, a decisão denominado de julgamento antecipado parcial do mérito ocorre através de uma decisão interlocutória agravável por agravo de instrumento e previsto no artigo 1015, inciso 2. Esta é uma das perguntas da prova, todo mundo vai errar, você vai ver. Avisei, você viu, né? Avisei, ó. Tem prova. Julgamento antecipado parcial do mérito. O julgamento antecipado parcial do mérito é decidido através de uma decisão interlocutória, atacável por agravo do instrumento e previsto no artigo 1015, inciso 2, do qual o legislador sacaneou vocês. Que vocês não sabiam que esse mérito é isso que eu estou falando, que é uma sacanagem. E eu jurava que a nossa próxima prova da OAB ia cair essa, só que agora com esse monte de joga para frente, quem sabe ainda não caia, mas eu apostava nessa, agravo com essa tese, só para derrubar todo mundo. Mas, beleza, então olha só que legal. Aqui eu vou ter uma decisão interlocutória que gera lá julgamento antecipado parcial do feito. E essa partilha de bens? Essa partilha de bens pode seguir o processo de conhecimento ou o juiz pode marcar uma nova audiência de conciliação só para discutir partilha de bens. Olha que bacana. Então ele pode, o divórcio, ele acabou, não se discute mais, porque ele tem uma decisão antecipada, parcial, quanto à matéria, e a partilha de bens. Eu posso seguir um processo de conhecimento, tipo contestação e por diante, ou o juiz vai falar, olha, os ânimos estão muito exaltados, vamos marcar uma nova audiência só para discutir partilha? Vamos, e assim vai. É raro acontecer, mas o juiz deveria fazer isso, porque é muito mais rápido. E não tem briga, né? Tanta briga. Já que divórcio, já teve a briga. Enfim. Olha só, por que você tem que entender isso? Porque nós estamos chegando na parte que nós mais precisamos, que é a denominada fase de resposta ao processo. Olha só, a contestação então vai acontecer quando? Ó,
da última audiência de conciliação sem êxito, última audiência de conciliação sem êxito, ou da que vamos estudar agora. O autor optou pela não realização da audiência, não é isso? O que vai acontecer aqui? O réu, ele é intimado para manifestar seu interesse. Lembra disso? Vocês fizeram essa petição. Beleza. Se o réu quer, vai ter audiência, lembra disso? E aí, neste caso, o autor é intimado a comparecer sob pena de multa. Agora, se ele falar que não quer, o prazo para contestar inicia-se da última sessão de audiência de conciliação sem êxito ou do protocolo da petição de manifestação pela não realização da audiência de conciliação. Lindo, né? Chegamos aonde a gente queria, quase acabando a aula, mas deu tempo. Beleza. Quais são, vocês estudaram que na aula passada eu falei que eu ia colocar aquele artigo para vocês, né, lá no portal, vocês viram que tem um artigo para vocês lá, né, esse tamanho, que é daquele autor legal, enfim, está lá no material de apoio. Você não viu? Olha na nossa última aula lá, coloquei o material de apoio para vocês de presente, vocês não viram isso? Que pena, hein? Em aula eu falei, gente, vocês precisam ver 3 coisas, contestação, preliminar e reconvenção, lembra disso? Joia, e ainda falei, olha, eu coloquei um negócio lá para vocês, um livro, um artigo, entendeu? Tá lá, vocês viram isso, tem um inteirinho para vocês, de processo. Mas olha só, vamos lá. Não, artigo. Olha só, olha lá que tá aí, né? Enfim, né? Olha só, é sério o negócio, gente. Olha só, beleza. Vocês já leram, já estudaram, agora eu tenho uma pergunta. Quais são as 3 formas de resposta do réu no processo? Contestação, uma. Reconvenção. 2. Falta uma. Preliminar é defesa. Falta uma. Quem vai? Aproveita que não está perdendo ponto ainda. No processo. Contestação, reconvenção, está faltando uma. Não, recurso na defesa, né? Recurso aí é. Interpelação. Não. Existem 3 formas de defesa: contestação, reconvenção e contestação cumulado com reconvenção. São as 3 formas de defesa. Beleza. E aí eu tenho a primeira pergunta então sobre esse tema que vocês estudaram arduamente essa semana. Olha só. Contestação é uma defesa. Vocês viram então o princípio da centralização de defesa e aprenderam então que existem 16 formas de se defender dentro da contestação. Chique. Se eu não me defender na contestação, o meu direito estará precluso. Então olha só, próxima pergunta: o que é reconvenção? Não me venham que é reconvir, pelo amor de Deus. Seria o contra-ataque de quem? Contra quem? Beleza. Seria o contra-ataque do réu contra o autor, desde que demonstrado a conexão. O que é a conexão da reconvenção? Quando a mesma lide que ensejou a petição inicial, ela pode ser utilizada como tese de defesa. Mas a reconvenção não é defesa. É forma de defesa, mas ela ataca, contra-ataque. Quando inverte os polos. Quando inverte os polos. Eu não poderia dizer assim, ó, a reconvenção ou a conexão é a demonstração que, muito embora o réu poderia propor ação autônoma, ele opta por apresentar sua demanda na mesma ação, desde que comprovada que primeira demanda inicial e reconvenção possui íntima ligação. Exemplo para vocês: você
foi no dentista sexta-feira, 5h30 da tarde, porque estava com dor de dente. Que bom que é de dente, né? E aí, lá chegando, o dentista então vislumbra a necessidade de abrir o seu dente. Ele abriu o seu dente, então, e aí, você foi para casa, passou o remédio lá, anestesia, sei lá, aquilo lá, começa a doer pra caramba. E aí, então, você não dorme a noite inteira, chega no sábado cedo, você fala, vou lá naquele médico. Chega lá, o consultório está fechado, você se depara com a seguinte frase: horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, de tal horas a tal horas, e é sábado. Você bate na porta, a dona Joana, que é a moça que cuida da limpeza, ela estava lá limpando a clínica no final de semana, ela abre a porta, você fala, cadê o doutor Juca? O doutor Juca não trabalha hoje, cadê o doutor Juca? Você já sai entrando, empurrando porta, e no momento de fúria, então você sai quebrando porta, consultório, dá soco na dona Joana, quebra tudo e faz o escambau. Só que o senhor, como assistiu o Celso Russomano, viu que tem direitos do consumidor, que a empresa então é obrigada a dar garantia de 3 meses sobre os vícios do produto, e serviço é um produto, beleza. Você então ingressa com uma ação judicial, processando a clínica odontológica, dizendo que como você sentiu muita dor, você quer dano moral, né, por causa da dor, lembra a honra, né, a dor. Além disso, que a devolução do dinheiro do tratamento, uma vez que na segunda-feira, ou no sábado, você teve que ir numa clínica com plantão e pagar. Então você está pedindo a devolução do dinheiro do tratamento, mais os danos morais. E agora imagina o dentista recebendo essa inicial. Ele podia entrar com uma ação pedindo os danos materiais, não é? Inclusive tem até uma ação criminal lá, que é o crime de dano, né? Tem até uma ação criminal que está em curso, mas ele fica puto da vida e fala, porra, como assim? Eu estou devendo para ele, milão, o cara quebrou meu consultório inteiro, então o que eu faço? Eu vou apresentar minha reconvenção. Eu poderia propor uma ação autônoma cobrando esse cara, mas eu aproveito, em respeito à economia processual e à celeridade processual. Conseguiu ver a conexão das duas teses, do autor e do réu, e a possibilidade de fazer reconvenção? As coisas têm que estar mais ou menos ligadas, gente. Não é uma coisa alienada, tipo, só porque o autor e réu. Não, não é só isso. Tem que ter conexão entre a inicial e a reconvenção, ok? Próxima pergunta. Então, a contestação é o momento de defesa. A reconvenção deve ser apresentada no mesmo prazo da contestação. Joia? Pergunta: para apresentar a reconvenção, eu tenho que contestar? Não? Por que não? Porque quando você reconvém, você pode ou abrir mão da sua resposta ou fazê-la de forma... Qual é a palavra? Inerente. Você pode fazer a resposta dentro, a lei permite. Na reconvenção? Que você abra mão da... Quando você apresenta a sua tese de defesa na reconvenção, ela serve como contestação. É? Não é indicado, mas a lei permite. Beleza. A reconvenção, então, para apresentar a reconvenção, independe de contestação? Sim. Então eu posso não contestar e só reconvir? Com certeza. Beleza. O que vai acontecer com a inicial? O aspecto dela comigo? Se você não se defender, você vai ser revel. Revel. Beleza, então eu posso reconvir, muito embora você revel? Sim. Sim. E por que eu posso fazer isso? Quem responder essa ganha um crédito de 3 peças para se refazer sem precisar. Essa tem a ver com 2 princípios constitucionais. E eu me lembro no dia que eu falei isso para você dando TGP. Eu me lembro. Você vai lembrar, quem lembra? Por quê? Por que eu não sou obrigado a contestar para reconvir? Não tem mais peça. Olha só. Não. Gente, lembra do princípio do contraditório e da ampla defesa? E aí lembra que eu falei para vocês lá atrás que se eu perguntar para você, me dê o contraditório em uma palavra? Sim. Ciência. Dar ciência daquilo que está sendo imposto. O contraditório é obrigatório sob pena de nulidade. Já a ampla defesa em matéria civil, ela é facultativa. Então, se eu dissesse que para o indivíduo reconvir, ele teria que contestar, eu estaria dizendo que a ampla defesa é obrigatória. Caramba, o legislador pensou nisso? Pensou. Ele não pode obrigar a parte a se defender para reconvir. Muito embora vai gerar o efeito da revelia, a presunção da veracidade fática
do autor. As alegações trazidas pelo autor, fáticas, serão consideradas verdadeiras, não o direito, mas as fáticas. Gera revelia. Por isso que a gente diz que a pessoa que apresenta contestação a pessoa que apresenta reconvenção sem contestar, ela gosta de comer capim, porque tem que ser muito burro. Não tem outra explicação, porque ele será condenado à revelia. Ele pode até ganhar a reconvenção, vai dar procedência para ele, mas ele vai perder a inicial também, então não compensa, tá? É um direito. Agora tem um detalhe: se for contestar e reconvir, a mesma... Ixi, esqueci de fazer um negócio aqui, né? A mesma deverá ser feita na mesma peça. A reconvenção vem dentro da contestação, tá? Por último e não menos importante, não vai dar tempo de entrar. Gente, na nossa próxima aula, há um grande segredo. Nós vamos fazer contestação ou recurso, já perceberam isso, né? Então, se eu fosse vocês, analisaria as preliminares, que nós não discutimos hoje, da contestação, e ainda as causas de cabimento, forma dos 3 recursos que nós vimos na aula de sábado. Joia? Para a gente poder acelerar na nossa próxima aula. Preliminares de contestação, esse é o nome do autor? 337 do CPC.